Bomberman de 1985 esconde uma história bizarra. Lá no Japão, em 1983, foi lançada a primeira versão do Bomberman, que se chamava Bakuda no Otoko. Tá, a pronúncia tá meio porca, mas foco na história. E o jogo foi lançado daquele jeito que você já conhece, sem história nenhuma. E quando o game veio pra Europa, se chamando Eric and the Floaters, não mudou nada, continuou sem história. Esse daqui era o Eric, e esse daqui eram as bombas. E lá em 84, simplesmente do nada, o Shinichi Nakamoto queria criar um jogo em 72 horas. E para isso, ele utilizou a base de programas no jogo do Eric, que era dele, e também utilizou a base de um outro jogo chamado Lodge Runner, que também era dele. Só que daí, nesse caso, ele usou somente os designs dos inimigos. E assim ele conseguiu lançar o primeiro Bomberman em 1985 pro Nintendinho. E o jogo, quando foi lançado, novamente não saiu com história. Só que quando ele veio para as Américas, ele veio com uma incrível história desse tamanho. De forma muito resumida, o personagem principal, ele é um robô criado para desenvolver bombas em uma mina subterrânea. E de certa forma, ele entende que a vida dele é muito chata, fica triste com isso. E um dia ele ouve um boato e todo robô que sai do complexo subterrâneo, ele vira um humano. E dessa forma, ele tenta fugir do local. E os seus inimigos, entendendo isso como uma traição, fazem de tudo para impedi-lo. E a parte final da história do Bomberman faz uma pergunta. Será que realmente, quando ele sair do complexo, ele vai virar um humano? Levantando a hipótese de ser apenas um boato. E na etapa final da jogatina, depois de 49 fases, você encontra a saída do complexo, e saindo por ela é te apresentado uma mensagem, onde o texto parabeniza você por ter ajudado o Bomberman a se tornar humano novamente. E até aparece ele aqui, ó, se tornando humano. E esse mesmo menininho é o personagem do Lodge Runner. E essa é a parte bizarra dessa história. Como que um robô foi criado com sentimentos humanos? Então, baseado nisso, os fãs, eles acreditam que o Bomberman sempre foi uma criança. Só que, na verdade, ela estava ali sendo vítima de um trabalho escravo.